Mateus capítulo 6, os versículos, de 5 a 8. Mateus 6, versículos de 5 a 8. Vamos ler nesse momento só o versículo 5, bom? Que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade poder continuar pregando a Tua Palavra, de expor, Deus, esse trecho que fala exatamente da oração. Agradecemos ao Senhor, te pedimos sabedoria, compreensão, para que não somente entendamos a letra, mas que essa letra também venha fazer sentido, venha exatamente a levar cada um aqui a uma atitude prática, nova em suas vidas com relação à oração. Que nos motive, Deus, a orar mais e a orar com o propósito correto, com a intenção correta. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, Mateus 6, 5 a 8, semelhante ao ato da caridade que nós estamos vendo ali, né, anteriormente, Cristo, no capítulo 6 de Mateus, ele vai começar uma nova sessão falando sobre como deve ser, isso vai até o final ali do nosso capítulo 7, como deve ser o procedimento dos cidadãos do reino, como deve ser essa conduta dos cidadãos do reino, daqueles que são salvos, daqueles que foram transformados pelo Senhor, seus discípulos ali, né? Então Cristo vai dar orientações bem práticas, né, bem importantes, que contrapõem exatamente a maneira como a religiosidade da época estavam se pautando ou conduzindo naquelas determinadas atitudes. E aqui Cristo ele vai, exatamente como a gente viu lá na semana passada, sobre a questão do ato de caridade, né, que foi a primeira conduta do cidadão do reino, que é praticar a caridade. Cristo também ele vai falar aqui sobre a questão da oração e logo mais lá no versículo 16 sobre a questão do jejum, porque nós falamos que essas três práticas para o judeu, a caridade, né, as esmolas, a oração e o jejum, eram três atos que eles consideravam isso como o suprassumo dos atos de justiça, como se eles fossem bons nessas três coisas, Deus estaria lá do céu muito feliz com eles e iriam abençoá-los, né? Então essa visão que aqui os judeus, os religiosos daquela época têm com relação a esses três atos de bondade, de justiça, né, que eles chamavam as esmolas, a oração e o jejum. E hoje nós vamos ver com relação à oração, né? E Cristo ele vai então corrigir como realmente deve ser a nossa oração, como que o cidadão do reino ele tem que agir com relação à oração, tá? Então aqui hoje nós vamos ver sobre a prática da oração, ok? Então, semelhante ao que ele falou ali sobre a prática da caridade, vista dos versos 2 e 4, aqui o Senhor ele nos adverte seus discípulos quanto à prática da oração. Como é a oração de um discípulo de Cristo, né? E claro, eu dividi em duas partes, porque Cristo vai usar um grande espaço aqui dentro do capítulo 6 para falar exatamente sobre oração. Então eu dividi em duas partes. Hoje vamos ver a primeira, né, da prática da oração 1, e na semana que vem, se Deus nos permitir, vamos ver a prática da oração 2, ok? E aqui Cristo ele vai, primeiramente, ele quer ensinar duas coisas: a intenção
e a maneira como orar. E hoje nós vamos trabalhar a intenção da oração, ok? Claramente percebemos no versículo 5 que a advertência é contra a prática da oração aos moldes de como faziam os religiosos daquela época. O Senhor adverte, portanto, contra a prática de uma oração que promove o orgulho do orador e a sua autoglorificação, né? Então, era assim que aquele povo estava agindo. As sinagogas e as ruas eram lugares públicos onde as pessoas podiam praticar atos de justiça, como as esmolas, né? Também os jejuns, como a gente vai ver logo depois. Eles usavam as sinagogas e usavam os lugares públicos para poder demonstrar: olha, eu estou orando, né? Olha, eu estou praticando bondade, olha, eu estou jejuando, né? E aí Cristo vai corrigir exatamente isso. E, irmãos, isso é interessante porque a religião judaica, ela é uma religião bem expressiva. Se a gente pensar, ela tem um lado bonito, né, da religião, que é bem expressiva. Eles gostam, um judeu, né, ele adora Deus, ele busca Deus. Mas de outro lado também você tem o coração do homem, que o judeu é igual a nós, é pecador, né? Então também ele vai sentir orgulho, ele vai sentir algumas determinadas coisas que são bem interessantes. E isso é uma questão da própria religião judaica. Se você vê até hoje, lá nos muros das Lamentações, você percebe judeus indo até aquele muro e fazendo o quê? Aquele movimento ali como se fosse balançando o corpo enquanto está orando. E isso chama atenção, né? E a pessoa fica olhando assim: mas por que ele está ali balançando, né, o corpo, né? Porque no entendimento deles, né, claro que tem várias interpretações para isso, mas uma interpretação que eu achei mais coerente foi que essa tradição surgiu exatamente da ideia de que você precisa orar e adorar a Deus com o seu corpo também. Então, enquanto eles estão recitando, né, eles estão orando, eles estão se balançando também, como se o corpo deles estivesse orando para Deus, tá? Então eles tem uma questão bem expressiva. Entretanto, né, semelhante à prática da caridade, como era feita naquela época, para fins de que as pessoas se gloriassem, né, e não com o fim exatamente de abençoar, honrar aquelas pessoas em que nós estamos ajudando e até o próprio Deus, a ênfase do Senhor Jesus em sua advertência quanto à oração não está tanto na postura do orador, mas está na intenção do adorador. Isso aqui é significante, né? Ou seja, em outras palavras, nós podemos fazer uma bela e profunda oração diante de uma congregação e ainda assim não sermos ouvidos por Deus, porque a questão não é a postura, né? Nós temos o costume de poder orar de olhos fechados, mas em toda a Bíblia a gente não encontra nenhum versículo que nos ordene que precisamos orar de olhos fechados. Pelo contrário, né? A gente fala de elevar os olhos para Deus, elevar os olhos, né, a face para cima e falar com Deus. A gente tem versículos nesse nível, mas por uma questão que a gente vai entender de evitar distrações, nós oramos de olhos fechados. Mas também não é incorreto orar de olhos abertos, como também não é incorreto orar num ônibus, né, num carro, ou em qualquer outra situação que você pense: não, aqui não é um tempo, um momento santo para orar a Deus, né? Como se a postura, como se o local fosse santo ou mais santo para poder orar a Deus, como alguns judeus daquela época faziam. Então, a questão, irmãos, é que podemos fazer uma bela oração, podemos orar diante de uma congregação e ainda assim não sermos ouvidos por Deus. Por quê? Porque talvez a intenção do nosso coração é totalmente oposta ao expressarmos aquela oração. Na teologia, o nome disso é ortopatia. O que é ortopatia? Orto é correto, né? E patia é sentimento. É ter o sentimento correto, ter a intenção correta. Precisamos ter um sentimento correto quando nós vamos orar. É isso que Cristo está nos dizendo aqui. Absurdamente, como eu falei, né, podemos orar com outras intenções, né? Aí você fala assim: poxa, pastor, isso é incrível, eu nunca tinha pensado sobre isso.
exceto a de expressar comunhão e desejo e dependência por Deus. Podemos orar contando alguma coisa, mas que no nosso coração a nossa intenção é ver se alguém nos dá alguma coisa. Já pensou nisso? Senhor, eu preciso tanto daquilo, Senhor, abre as portas para que o Senhor possa me dar aquilo. Aí o irmão do lado, né, poxa, vou dar, né, Deus está tocando no meu coração. Mas a intenção do camarada lá não era exatamente orar para Deus, mas orar para que as pessoas pudessem ouvir a sua necessidade e tratar. Irmãos, talvez com você nunca aconteceu isso, glória a Deus por isso, mas existe pessoas assim, né? Como existem pessoas que estão orando meramente para se aparecerem, né? Eu vou orar aqui para as pessoas, uau, nossa, como você é santo, santa, maravilhosa, maravilhoso, servo de Deus, varão, varoa de Deus, né? Por causa de uma oração, e aí a pessoa começa a gritar e a gente vai entender o que Cristo está falando aqui, que isso tudo não significa que Deus está ouvindo as orações, porque a questão é o coração. Como é que está o coração diante da oração? Ok? E aí nós podemos exatamente ver que era assim que os hipócritas faziam no tempo de Cristo. Se você ler o versículo 5, você vai ver: quando orardes, não sereis como os hipócritas. E como era a prática desses hipócritas? Ele vai falar que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. A intenção deles qual era? Era exatamente orar a Deus? Não. Era serem vistos por meio da sua oração. Aí você fala assim: que absurdo isso, pastor. Mas sério, o próprio Senhor falou. Ele falou, é porque exatamente iria acontecer séculos depois isso. Pessoas iriam agir da mesma maneira como os hipócritas. E Jesus adverte os seus discípulos a não serem como eles. A palavra gostar aqui, irmãos, é bem interessante, que a palavra gostar aqui é a palavra filéu. Vocês já ouviram aí muito essa palavra, né? A palavra filéu, que é a palavra amar ou gostar no sentido de amizade. Essa palavra também, ela traz a ideia de amar no sentido de ser aprovado por aquele a quem eu tenho afinidade ou eu gosto. Pensando no homem e da mulher, né? Agora que a gente teve o encontro o jantar dos namorados, né? Que foi pregado exatamente sobre essa palavra filéu. A questão é que quando eu amo a minha esposa com amor filéu, que não está errado, eu tenho que amar com ágape, mas também tenho que ter, né, o amor filéu, como foi dito. Eu amo desejando que ela goste da minha atitude, né? Não seria um amor incondicional. O incondicional eu amo sem esperar nada em troca. Tudo bem, é correto, eu tenho que amar a minha esposa também, mas também eu tenho que amar como filéu também. Eu amo para poder ela ver ela sorrindo, porque eu fiz aquele ato de amor. Eu espero isso também, como também ela espera que quando ela se arruma para mim, quando ela, né, faz alguma coisa que eu gosto, eu também elogie ela. Então é o amar no sentido de aprovação do outro a quem eu tenho afinidade. Então a ideia aqui, claro, só que negativa, claro, não está na ideia positiva aqui da palavra amor, né, mas negativa, é que essas pessoas elas amavam que as pessoas pudessem aprová-las pelo simples fato delas estarem orando. Já pensou nisso? Né? Mas irmãos, a preocupação no momento da oração dessas pessoas descritas, né, era serem aprovadas. Mas no fim das contas, a oração é uma comunhão com Deus e não uma promoção do eu. A oração é isso. A oração é uma comunhão com Deus e não uma promoção do eu. Irmãos, aí você pode falar: pastor, oração aqui, nossa, que coisa absurda eles estarem fazendo isso. Mas nós, irmãos, podemos fazer isso com qualquer outra coisa. Isso reflete também outras coisas da vida cristã, não apenas a oração. Hoje a tendência de muitas igrejas cristãs, boas até, né, é inovar as coisas. Sejam reduzir uma doutrina para poder abrir para mais pessoas chegarem, seja nas práticas também, é criar inovações para agradarem as pessoas, para se sentirem aprovados no meio aonde se encontram. E o que tem de igreja fazendo isso, né? O que tem de igreja que tem começado a inventar práticas para poder as pessoas gostarem
como aqueles hipócritas, e aquela igreja ali é maravilhosa, né? Lá tem tudo. Eu vou naquela igreja ali porque ela é mais quente, né? Lá o pessoal levanta a mão, bate palma, tem mais instrumentos, tem dança, ora mais alto, tem campanha daquilo outro. Então as pessoas muitas vezes vão na empolgação, vão na novidade. São pessoas que estão em busca de espetáculos, como os hipócritas. Eles queriam espetáculos. Se eles queriam se autoglorificar, então eles queriam que as pessoas olhassem para eles e batessem palmas. Mas Cristo fala que não é assim. Lloyd Jones vai dizer que qualquer coisa que é incomum acaba chamando a atenção de si mesmo. Qualquer coisa que é incomum, qualquer coisa que foge, principalmente daquilo que a palavra de Deus diz, começa a chamar a atenção, né? Então as igrejas vão inovando com coisas que, mas o costume, né, a tradição não era fazer isso, mas começam a inventar outras coisas e vão trazendo isso, e aí a coisa vai ficando um pouco nebulosa. Mas agora o crente pode dançar funk? Mas agora o próprio mundo observa isso. Mas agora o crente pode, né, fazer qualquer coisa por aí que o mundo faz, né? E aí você vai pensando aí nas várias coisas que você vê por aí que os crentes fazem e que eles veem que isso daí não é um problema. Mas por quê? Porque reduziu para poder agradar, ou agradar a si ou agradar a outros. E era isso que aqueles hipócritas estavam fazendo. Mas, irmãos, no culto a Deus, incluindo a oração, nós estamos o quê? Entregando uma oferta a nós ou ao Senhor? Ao Senhor. Ao Senhor. Quando você dá um presente para uma pessoa que você gosta, você dá conforme o seu gosto ou você dá conforme o gosto daquela pessoa? Né? Se eu chegasse para minha esposa, eu comprei um presente maravilhoso para você. Eu comprei uns sapatos Ferracini. Ela vai olhar assim, mas eu sou mulher, né? Eu quero ganhar sapatilha, né? Eu quero ganhar aquelas sandalinhas de alça que tem brilho. Eu não quero ganhar um sapato Ferracini, né? Eu não quero ganhar, tem um que é pé de alguma coisa, né? Pé de ferro, né? Sapato pé de ferro. Eu sou mulher. Então é com nós, com relação a Deus, a mesma coisa, irmãos. A gente não oferece a Deus o que a gente gosta. Sim, eu vou oferecer uma coisa que eu gosto para ti. Não, a gente oferece uma coisa que Deus se agrada, independente se a gente gosta ou não. Claro que se os nossos desejos estão alinhados com os de Deus, se nós estamos agradando, né, a Deus, com certeza os desejos do meu coração serão alinhados com a vontade dEle, com o querer, com o propósito dEle. Tá? Então é isso que Cristo está nos mostrando. Por isso na parte B do versículo, Cristo vai dizer que em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, eles queriam a aprovação dos homens e não a de Deus. Logo eles, em seus atos, receberam o que queriam, a aprovação dos homens. Então eles não vão ser ouvidos em suas orações. Eles não vão ser ouvidos, né? O que eles pediram em suas orações não era o que de fato eles queriam. A boca pedia uma coisa, mas o coração procurava outra. Irmãos, isso pode acontecer com qualquer outra coisa dentro da nossa oração. Às vezes nós estamos orando por algo que realmente no coração não estamos o quê? Crendo. A gente pode estar orando por algo, mas o nosso coração está, será mesmo, né? Senhor, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga salvação, mas seu coração está assim, será mesmo? Será mesmo que o Senhor vai fazer isso? Será mesmo que o Senhor pode fazer isso? Então nós agimos como os hipócritas. A oração está clamando, Senhor, eu sei que Tu podes salvar, eu sei que Tu podes fazer coisas maravilhosas, mas o coração está, será mesmo? Isso é uma hipocrisia, porque o coração não está falando o sim, sim, né? E o não, não. A boca está falando sim, mas o coração está falando não.
Em Lucas 18, versículos 10 a 14, nós lemos sobre a parábola do fariseu e do publicano. E o texto é bem analógico, né, ao ensino de Cristo aqui em Mateus 6, que diz assim lá, Lucas 18, 10 a 14: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Parece que Cristo, se você pegasse Mateus 6, de 5 a 8 e juntasse com Lucas 18, 10 a 14, daria um texto maravilhoso, né? Cristo dá a teologia e depois ele dá uma ilustração, né? É legal. E aí ele fala assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Essa é a oração do hipócrita, de si para si mesmo. Ele orava assim, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Olha aí que oração. Mas Cristo não está falando assim, isso aqui não é uma invenção, irmãos. As pessoas faziam isso. Você não acha que as pessoas estão fazendo isso nos púlpitos hoje também? Só que de outras maneiras. Não há nada novo debaixo do sol. Só que aí, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E eu creio que até esse publicano aqui, ele não gritou, né? Ó Deus, sê propício de mim. Mas ele falou bem baixinho: ó Deus, sê propício de mim. E vamos ver como isso tem sentido quando a gente vai lendo os versículos adiante de Mateus 6 aqui. Constable, ele vai dizer que o motivo por trás da oração é o que mais importa. Não é a oração, mas é o que está por trás da sua oração que importa. Obviamente Jesus não estava condenando a oração pública em si. Ele próprio às vezes orava publicamente, como está lá em Lucas 10, 21 a 22, João 11, 41 a 42. Orar em voz alta era comum entre os judeus, embora ainda se pudesse orar em voz alta em um lugar privado. Então Cristo não está condenando isso. Não está falando assim: olha, não orem numa congregação, não orem publicamente. Mas Cristo está falando: olha, veja que vocês não têm que se preocupar com a oração, com a exposição da oração. Vocês têm que se preocupar com o coração que está orando. Com o coração que está orando. Barclay, ele vai dizer que quando um homem começa a pensar mais em como está orando do que no que está orando, sua oração morre em seus lábios. Vou ler de novo. Quando o homem começa a pensar em como está orando do que no que está orando, sua oração morre em seus lábios. Se a minha preocupação é orar com palavras bonitas, orar de um jeito em que as pessoas vão: eu vou orar agora para poder ouvir um glória a Deus daquele irmão, eu vou orar aqui porque eu quero que... já está errado. Porque a nossa oração deve ser baseada exatamente na intenção. Temos que nos preocupar na maneira em que o nosso coração está expondo aquela oração. Diante disso, então, irmãos, o Senhor passa então a dizer qual deve ser a intenção, a maneira como os discípulos devem orar. E esta maneira que Cristo vai falar aqui, ela vai refletir a ortopatia, que é esse sentimento correto que deve existir em nossos corações quando nos dedicamos à oração. E aí Cristo vai dizer o seguinte: ele vai ensinar aqui aos seus discípulos como deve ser o que deve estar por trás, a intenção dos seus corações, a maneira, né? Primeiro, ele fala assim que a oração então deve ser em particular com Deus. Precisamos então orar em particular com Deus. E aí nós lemos o versículo 6, que diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto,
e fechada a porta, orarás a teu pai em secreto, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, ou que te vê em secreto, poderia, te recompensará. Então Cristo aqui está falando de orar em particular com Deus. Obviamente, como vimos, o Senhor não está condenando a oração pública, mas enfatizando que a oração particular tem muito mais valor diante de Deus, tá? Do que exatamente a exposição de uma oração pública. Vocês vão entender por quê. Então aqui, como que o Senhor deseja que façamos essa oração em particular? E aí no versículo 6 ele mostra. Primeiro, a orientação é: entra no teu quarto. Aqui nós estamos vendo que a oração em particular, ela enfatiza o quê? Um local isolado, um local a sós, um local onde não tem público, um local onde não tem pessoas, exceto você e Deus. A palavra aqui, quarto, significa câmara interna, sala secreta, depósito. Essa palavra era utilizada para o local onde ficava guardado os tesouros e escondido. Então Cristo está falando assim, em outras palavras, olha, quando você quiser orar a Deus, se tranca num cofre e ora a Deus dali do cofre, e ora a Deus naquele lugar mais assim, onde ninguém pode acessar, onde ninguém vai passar perto para te incomodar. A ideia é essa. A ideia aqui é que a oração com Deus deve ser um local reservado, um local onde você fica ali isolado com Ele, aonde você não vai ter distrações, aonde você está começando a orar e a furadeira começa a tocar, a furar. É um local reservado, silencioso, como a gente vai ver também. Mas também é um local que Cristo fala, fecha a porta, ou seja, para evitar o incômodo. Aqui Cristo fala de orar em secreto, orar até mesmo na intenção de que ninguém te veja orando, seria isso, e que você ora isolado e quieto, em secreto. E o último ali, que ele fala e ora, cadê? Versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai que está em secreto. E aqui aponta também para um tipo de oração que é uma oração silenciosa, porque ele descreve que, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não precisa também ser uma oração alta para todo mundo ouvir, mas uma oração em que só você e Deus sabe o que está naquela conversa. Esse é o tipo de oração que o Senhor nos pede aqui. Claro que isso não nos impede de contar os pedidos uns aos outros, tá? Isso não impede. Mas, irmãos, vamos notar que Cristo, ele não está ensinando alguma coisa que ele não vai fazer. Ele exatamente fez isso. Se você notar Marcos 1,35, você vai ver que Cristo fazia o quê? Tendo se levantado de madrugada, na alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele está fazendo exatamente aquilo que ele está ensinando. Ele acordou que horas? Não sabemos, mas era alta madrugada, talvez 3 horas da manhã. O que acontece 3 horas da manhã? Buzina de carro, barulho, Tem isso 3 horas da manhã? Não. Então Cristo, ele acorda num tempo onde não tem barulho, aonde ele pode se concentrar. E ele fez o que depois? Ele foi para um lugar deserto. O lugar deserto tem muita gente? Não, é um lugar vazio. Além de ser alta madrugada, não tem nenhum barulho, Cristo ainda fez, olha, eu vou para um lugar deserto ainda, e ali eu vou orar ao Pai. Ninguém ouvia a oração de Cristo, exceto a oração lá de João, que a gente sabe, mas fora isso, as outras orações de Cristo a gente não consegue enxergar, porque ele está orando em secreto, reservado, guardado lá, só ele e Deus. Ele vai fazer isso também em Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Está lá em Lucas 5,16. E Lucas 6,12. Naqueles dias retirou-se para o monte
a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Aí você fala, então pastor, a questão é o local, né? É o local, a hora, né? Ainda não. Que você pode fazer tudo isso e ainda assim Deus não ouvir a sua oração. Orar em secreto, ou melhor, né? Não é o lugar que torna a oração mais poderosa. Orar em secreto tem mais a ver com a dedicação e concentração de nossas mentes no foco que é falar com Deus sem distrações. Por isso que ele acordava de manhã, na alta madrugada, por isso que ele ia para um lugar distante, porque Cristo era alguém visado, Cristo era alguém que tinha um dia muito agitado, muito corrido, pregando, fazendo as coisas. Então ele tinha aquela hora, aquele momento em que ele, como homem, né, não teria distrações para poder orar a Deus. Por isso que ele ia para o monte, por isso que ele ia para o deserto, por isso que ele ia para locais em horas que todos estavam dormindo e descansando e que não tinha nenhum barulho, para poder o quê? Não se distrair. É isso. Para que a oração dele pudesse exatamente fluir a Deus toda a expressão daquilo que estava no coração dele. Não era o local, né? Hoje o pessoal tem entendido, vou para o monte orar, né? Porque lá eu estou próximo de Deus, né? Jonas estava próximo de Deus numa oração no fundo do mar, perto do Titanic lá, né? E Deus conseguiu ouvir, né? Então não é o lugar, é o coração. Cristo com certeza acordava esse horário, Cristo com certeza procurava locais desertos, porque a intenção do seu coração era falar assim, olha, eu não vou entregar uma oração de qualquer jeito a Deus. Eu não vou entregar uma oração aqui só porque eu sou pressionado a fazer essa oração. Porque é mandamento, né? Que eu tenho que orar, né? Que o crente que não ora, né? O pastor puxa a orelha, né? Não é isso. Mas ele fazia por quê? Porque ele queria conversar com Deus no mais íntimo possível, da maneira mais solitária, íntima e particular possível. Era isso que o nosso Senhor queria fazer, e é isso que Ele está nos ensinando. Carson vai dizer que a análise entre orar publicamente e orar de forma privada é um bom teste dos motivos de alguém, porque ele vai falar assim: a pessoa que ora mais em público do que ora em particular revela que está menos interessada na aprovação de Deus do que no louvor humano. Não é isso? Como é que você gosta de orar publicamente se você em casa você não está orando no particular? É um pouco estranho isso, né? Deus fala assim: ih, rapaz, será mesmo que tua oração é digna, né? Porque em casa tu não ora, mas aqui na igreja tu, ó Senhor, e a igreja, glória. Então não deve ser essa a intenção. O Isbe ele vai dizer: não é errado orar em público na congregação, mas é errado orar em público se não temos o hábito de orar em particular. Isso é errado. Isso é hipocrisia. Ele vai dizer: aqueles que estão nos observando podem pensar que praticamos a oração em nossa vida particular. Assim, a oração pública não terá respaldo de uma vida ou sem uma vida de oração particular. Isso não passa de hipocrisia. Então temos que ter muito cuidado. Geralmente, né? Se você não ora em particular também, você não vai querer orar em público. Mas pode ter pessoas que não oram no particular, mas vão querer orar em público, porque querem se aparecer. Mas no normal, geralmente, quem não ora em particular também não quer orar em público. É isso que a gente percebe. Mas Cristo continua. Ele fala o seguinte, na sequência: não somente devemos orar em particular com Deus, mas também orar com sinceridade a Deus. Versículo 7, ele fala assim: e orando, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Este era o tipo de oração que o cidadão do reino não precisava fazer, né? Que eram as orações decoradas. MacArthur ele vai dizer que as orações não devem ser
simplesmente recitadas, e nem as nossas palavras devem ser repetidas de forma irrefletida, como se fossem fórmulas automáticas, né? E aqui, claro, é uma observação, não estamos aqui nos referindo a repetir orações com o mesmo pedido, né? Então, por exemplo, se alguém não ficou curado, né, não resolveu a questão da sua saúde, nós precisamos orar até aquela pessoa ser curada, ser sarada. Não estamos falando dessa oração repetitiva nesse sentido, mas de palavras, de expressões, né, de frases memorizadas, simplesmente pela crença de que no poder dessas palavras, essas palavras vão tornar o meu pedido realizado. É isso que Cristo está falando aqui. Por quê? E aí você fala, poxa pastor, isso não é algo novo, né? Não é. Os gentios daquela época, dos falsos deuses, faziam isso. Eu tenho aqui a oração de Artemis. Os gentios, eles oravam assim: de Artemis pedimos a energia ardosa e abundante para proteger o precioso mundo natural e os seus intocáveis benefícios, e que encontremos maneiras de viver em paz com todos os seres. E isso eles repetiam tipo assim, 50 vezes. De Artemis pedimos a energia ardosa e abundante para proteger o precioso mundo natural e os seus intocáveis benefícios, que encontraremos maneiras de viver em paz com todos os seus seres. E eles continuavam, de Artemis, eu não vou ficar mais aqui, né? Mas até Artemis fazer a coisa, até Artemis, né, manifestar lá, ou sei lá o que. Era assim as orações deles. E ele falou, não segue isso não. Muitas vezes as pessoas utilizam frases e palavras em suas orações como se fossem mantras, né? Como lá no hinduísmo, né? O hinduísmo usa muito isso, pois pensam que a pronúncia dessas palavras e frases gerarão energia e poder sobrenatural. E não vai. O Senhor aqui está ensinando, irmãos, que a duração de uma oração não é isso que torna ela eficaz. Não é eu orar repetidas vezes que isso vai tornar a minha oração eficaz. Não é tampouco a quantidade determinada de palavras, ou as palavras, os tipos de palavras que eu pronuncio na oração, que vão fazer com que ela tenha poder, mas o desejo de expor o que está no meu coração com sinceridade, porque o que Deus quer é sinceridade de coração. Deus quer que você diga o que você é, Deus quer que você diga o que você precisa, Deus quer que você clame por Ele, com as suas próprias palavras, com a força e a sua energia necessária. A nossa fé, irmãos, não deve estar na oração em si mesma, mas no Deus do qual elevamos as nossas orações com sinceridade. Quando eu estou orando realmente falando com Deus. Oração é uma conversa sincera com o nosso Deus, semelhante, mas não igual a uma conversa que temos com nossos amigos e família. Imagine só se eu conversasse com a minha esposa assim. A minha esposa chegasse para mim e falasse assim, né? Essas frases são as frases que eu mais tenho ouvido na minha casa, por isso que eu escolhi essas frases, tá bom? Já colocou a roupa no cesto? E eu falasse com ela assim: ó esposa amada, pedimos a energia ardosa e abundante para arrumar o precioso lar de nossa família. Ela vai ficar assim, né? Coisa estranha, né? Aí passa um tempo depois, ela fala assim: onde está a chupeta do bebê? Aí eu digo para ela: ó esposa amada, pedimos a energia ardilosa e abundante para arrumar o precioso lar de nossa família. Ela fala assim: tá doido, esse homem tá doido, né? Vou levar no médico ele. Ou então ele quer uma escrava, né? E aí depois ela fala assim: já jogou o lixo fora? E eu de novo: ó esposa amada, pedimos a energia ardilosa e abundante para arrumar o precioso lar de nossa família. Aí ela ia me bater, né? Ela ia pegar uma vassoura, brincadeira, ela não ia fazer isso não. Mas irmãos, geralmente nós estamos orando assim, no automático. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, maravilha, Senhor, abençoa no trabalho, proteção na volta, em nome de Jesus, amém. E toca o dia,
e toca o barco. Aí chega a noite, Senhor, muito obrigado por esse dia, e dorme, no automático. Salmo 51:17 diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, e o coração compungido e contrito o Senhor não desprezará. O Senhor quer isso. Ele quer que eu coloque o meu coração diante dele quebrantado e contrito. O dia foi ruim, foi péssimo o meu dia, Senhor, meu dia foi terrível, Senhor. Meu dia foi chato, meu dia foi ruim. O Senhor mesmo viu. Senhor, eu fiquei sem força. Uma conversa. Ele quer exatamente isso, irmão. O seu dia foi bom, Senhor, meu dia foi maravilhoso, muito obrigado. Louvado seja Deus. Senhor, eu sei que talvez os dias não vão ser como esses, né? Eu sei que vão vir as lutas, mas por esse, muito obrigado por esse dia. E vai, e ora, e pede, com sinceridade. Deus quer isso, irmãos. Todos nós temos uma oração rotineira, a qual sempre voltamos. Só quando nos livramos dela é que podemos começar a orar de fato. Orar de fato é isso. É você expressar tudo que está no seu coração. Tudo. Tudo. Acabamos de cantar um hino, né? No início do nosso tempo de oração. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele contemplar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. O Senhor quer isso. Quer que você exponha, quer que você fale a Ele, quer que você diga tudo o que está acontecendo a Ele, e que conte hoje, amanhã, Senhor, continua assim, Senhor, mas eu estou aqui, te contando, ouvindo a Tua voz, esperando por uma solução, e vou clamar ao Senhor, e vou te pedir, e vou agradecer também. E por último, Deus quer que nós oremos com confiança, né? Com confiança nele, versículo 8, para terminar. Versículo 8 nós lemos assim: não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ou seja, irmãos, aqui nós temos um fato. O fato é que os discípulos do Senhor Jesus não precisam informar a seu Pai onisciente sobre as suas necessidades. O fato é esse. A gente não precisaria orar. Deus já sabe. Ele está falando isso, né? Ele está exatamente dizendo isso. Porque os gentios, eles tinham que perturbar os seus deuses para poder eles atenderem, né? Tipo época de São João, né? Você sabia por que tem os fogos? É para poder acordar João, né? Aí solta os fogos, para poder João acordar. Aí João fala assim: o que vocês querem, né? Aí ele vai interceder por eles, né? Esse é o motivo. Só que o nosso Deus não precisa, não. O nosso Deus sabe o que você sente, sabe o que você está passando. Ele sabe. Mas a questão é: por que então ele pede para orar? E aí o Constable ele vai dizer o seguinte: oramos ao Pai pelas mesmas razões que as crianças falam com seus pais, para compartilhar preocupações, obter orientação ou ajuda e esperar sua gratidão. É isso. Nossos filhos, né? As pessoas à nossa volta, quando nós nos comunicamos, nós não estamos nos comunicando para isso? Às vezes a minha esposa sabe o que eu quero e ela sabe e eu sei o que ela quer. Mas só que ela precisa me comunicar, e eu preciso me comunicar com ela para poder exatamente a gente alinhar e fazer o que precisa ser feito. Mas às vezes pela atitude a gente já sabe. Mas Deus quer isso, irmãos, porque Ele quer ter uma comunhão de confiança. Isso chama-se comunhão de confiança. Eu comunico-me com Deus porque Ele é o meu, como se fosse o meu confessor, né? Ele está ouvindo a minha confissão, Ele está ouvindo, né? É nesse sentido. Embora Deus já sabe o que necessitamos, Ele deseja que oremos para lembrarmos
de que somos necessitados dele e de que ele é o provedor de nossas necessidades. A oração é a expressão de nossa total impotência para resolver as situações e a nossa inteira dependência para encontrar em Deus as soluções. É isso que é a oração. A oração é você estar dizendo assim: olha, eu sou totalmente dependente, eu não tenho poder, eu sou impotente e eu preciso desse Deus que resolve, que me aponta, que me dirige, que me orienta. E Deus gosta disso. Você acha que no céu o que vamos fazer, né? Vamos estar com o Senhor, né? É isso que ele fala, né? Para que onde eu estiver, vós estejais também. Você acha que Cristo vai sentar lá na mesa e vai ficar assim? Olhando para você, você vai ficar olhando para ele, né? Talvez isso vai acontecer, porque a gente vai ficar, né, parado. Talvez vai ficar um dia, né? Não sei, a eternidade não tem dia, né? Mas a gente vai ficar talvez assim, refletindo, né? Sem falar nada, né? Naquele dia nada ele vai contar, a gente vai olhar e já vamos entender as coisas. Mas vai acontecer um momento na eternidade, não sei quando, em que a gente vai conversar com o nosso Senhor, né? Porque é para isso que Ele nos chama, para um relacionamento, né? Nosso Pai sabe o que temos necessidades, Eles apenas desejam que a pronunciemos com o coração sincero, o que precisamos com confiança nele. 1 João 5,14, o apóstolo João vai nos dizer: e esta é a confiança que temos para com ele. Ele fala, e esta é a confiança que temos para com ele. E aí ele vai dizer qual é essa confiança que João tinha e que nós precisamos ter: que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o ouvir aqui é o ouvir com responder, né? Com atitude, né? Ele responde. Temos essa confiança que se pedirmos, e aí João fala, segundo a vontade dele, né? Ele vai nos responder. Irmãos, para terminar, motivos nós temos para orar, isso nós sabemos, mas a pergunta que eu deixo para você é o seguinte: o que tem motivado o seu coração para orar? É a pressão porque é um mandamento? É a vaidade porque isso enche o seu coração de orgulho por ouvir as glórias quando você ora? Ou é a sede de falar com o seu Salvador, com o seu Senhor? O que tem motivado você durante a oração? É a pressão? Eu tenho que orar. É o orgulho para você ver as palmas das pessoas? Ou é a sede de você conversar com aquele que é o seu Senhor? Que seja a última coisa. Mas para isso, oração é um hábito. Então nós precisamos colocar esse hábito em prática, em prática, em prática. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama a corrigir algo que em nossa vida, Deus, com certeza, praticamente se eu perguntasse aqui a cada um iria dizer: eu tenho problemas em orar. Eu tenho problemas em ter tempo de qualidade na minha oração. Eu tenho esse problema, Senhor. Confesso aqui diante de todos que eu tenho essa dificuldade. Que às vezes realmente as nossas orações são orações travadas, são orações ali que nós já oramos a mesma coisa que nós oramos ontem, no sentido das palavras serem as mesmas. Talvez, Senhor, nós já oramos quando estamos já à noite, sem energia. Talvez, Senhor, nós oramos de forma rápida. Talvez, Senhor, só oramos quando as situações apertam de fato. Tantas outras formas de orar, Deus, que realmente são erradas. Porque sabemos, Senhor, que o que está nos faltando é a intenção que está por trás de nossa oração. Talvez é isso que está, Senhor, nos afetando. Eu creio que com certeza seja isso. É o que está por trás, o que nos motiva a orar. Talvez se regularmos isso, Senhor, com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo, certamente as nossas orações serão melhores, as nossas orações serão sinceras, serão com mais confiança, serão orações, Senhor, que não estão ligadas à hipocrisia,
E eu te peço, Deus, que o Senhor me ajude e ajude a cada um aqui, porque realmente, Deus, quanto mais vivemos, eu tenho sentido que mais, Senhor, eu preciso orar a Ti. Eu tenho chegado a essa conclusão, Senhor, de que eu preciso orar mais a Ti, porque às vezes eu tento fazer as coisas no meu braço e nunca saem como eu espero, porque exatamente falta ouvir ao Senhor, falta eu me entregar a Ti em oração. Então me ajuda, Senhor, quanto a isso, e ajuda aos meus irmãos, para que possamos orar dentro dessas qualidades, dentro dessas atitudes que nós acabamos de ouvir hoje. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém.